Graça e paz aos irmãos. Vocês estão bem? Saúdo então a igreja que está presente, também a igreja que está acompanhando pela internet. E convido então os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias para fazermos a nossa reflexão. Deixa eu colocar isso aqui para não... Abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, verso 15. O Maurício já citou esse texto hoje, pelo menos o verso 16. Nós vamos ler o Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu convido os irmãos a nós lermos novamente e eu gostaria que vocês me acompanhassem, lendo bem pausadamente. Vamos lá? Porém, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diga assim, da minha fraqueza. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à minha semelhança, mas sem pecado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, que não desiste de nós, e nós cremos, Pai, que a obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor há de terminar. O Senhor não solta a nossa mão, Pai, ainda que muitas vezes nós sejamos tentados a soltá-la, Pai. Mas ainda peço essa noite, Pai, que o Senhor envie o seu Santo Espírito, este mesmo Espírito que inspirou este texto bíblico, Pai. E somente Ele é capaz de revelar a nós, Pai. Nós queremos aprender de Ti, mas não um aprendizado por pesquisa, Pai, mas um aprendizado por revelação e por experiência, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Agora nós vamos retroceder alguns capítulos dentro do mesmo livro, em Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Bom, vamos ler lá que os irmãos acompanham. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o mundo. Existe um princípio de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência, a arte de se interpretar um texto. E esse princípio ele nos ensina a fazermos perguntas ao texto. Você lê o texto e faz perguntas a ele. Vamos aplicar isso para os irmãos entenderem como é. Volta ao versículo 1, por favor. Havendo Deus outrora falado. De que maneira Deus falou? De muitas maneiras. E muitas vezes. Através de quem? Dos profetas. Então aqui nós conseguimos extrair, primeiramente, uma verdade. Que verdade é essa? Deus fala. Primeiro, Deus fala. Segundo, Deus fala através de quem? Através dos seus profetas. Verso 2. Porém, nesses últimos dias, nos falou pelo... Então, Deus fala através dos profetas, e Deus falou definitivamente através do Filho, a quem constituiu herdeiro de algumas coisas, de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo. Então, Deus fala através dos profetas. Jesus é o profeta definitivo, o maior dos profetas, o profeta
por excelência, né? Existe um conceito, meus irmãos, dentro da filosofia moderna, chamado lugar de fala. Alguém sabe o que significa isso? Quem conhece essa expressão, lugar de fala? Lugar de fala é um conceito que basicamente sugere o seguinte, que que você pode falar sobre diversos assuntos, abordar qualquer tema, porém, quando você fala esse tema a partir de uma experiência que você tenha passado, você está falando no seu lugar de fala, você está falando com muito mais propriedade do que alguém que apenas ouviu dizer. Faz sentido ou não? Nós podemos então aprender algum conteúdo, alguma coisa, de 3 maneiras, basicamente, a princípio. Primeira, por pesquisa, nós aprendemos por pesquisa. Nós aprendemos por experiência ou nós aprendemos por revelação. Ok? Então, quando você vai falar sobre alguma determinada história, alguma situação, defender alguma tese ou algum argumento, quando você fala a partir de uma experiência que você viveu, você tem muito mais propriedade para falar. Isso não quer dizer que alguém que não viveu experiência não possa ter aprendido através de pesquisa, por exemplo. Então, ele também pode contribuir com alguma opinião. Mas quando você fala a partir de uma experiência, é com muito mais propriedade. Está claro aqui? Durante algum tempo, eu participei do curso de educação de filhos. E eu gostava muito de estar no curso de educação de filhos, né? Só que existia um detalhe que me incomodava muito. Porque os irmãos me convidaram para estar lá, mas as minhas filhas ainda eram pequenininhas. Então, eu participava da ministração das aulas de educação de filhos, mas eu ainda estava passando pelo processo de educar as minhas filhas. Então eu falava não exatamente de um lugar de fala, eu falava a partir de uma pesquisa e de um aprendizado. Inclusive eu tinha assim, um costume, uma preferência, de que quando eu fosse dar essa aula, né, eu dei essa aula com o Márcio Mizubuchi, com o Maurício, com o Fernando Prison, né, quando era a minha vez de dar a aula, eu preferia apresentar a obra da salvação. Eu falava do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando eu falo do Evangelho de Jesus Cristo, eu estou no meu lugar de fala. Porque eu nasci de novo. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo aquele que já nasceu de novo, ele pode pregar o Evangelho, pelo menos falar da sua experiência para o próximo, porque ele está no seu lugar de fala. Ok? Isso era apenas, guardem essa ideia do lugar de fala, nós vamos voltar a isso mais adiante, ok? Mas então, voltando ao texto de Hebreus. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou, então, através do Filho. Então, é um texto que quase não precisa de explicação, ele é bem óbvio, assim, bem claro, né? Deus fala pelos profetas, Jesus é o maior dos profetas. E o conceito, meus irmãos, de profetas e profecias, talvez ele seja uma das questões mal resolvidas nesses dias do fim, nesses dias da atualidade na igreja, né? Por quê? Porque quando nós pensamos na figura de um profeta ou de uma profecia, nós pensamos, esse é o conceito geral. Talvez você que está me ouvindo agora já tenha uma compreensão mais clara sobre isso e não faça essa confusão. Mas de forma geral, quando falamos de profecia, as pessoas elas tendem a entender como uma previsão do futuro. Tá certo ou não? Quem que entende dessa maneira? Né? Profecia é quase que um prognóstico, previsões, anúncios sobre coisas ou fatos e eventos que ainda irão acontecer no futuro, mas que eu preciso me posicionar no presente para me preparar para quando esses eventos vierem, né? Não deixa de ser verdade. Em muitas vezes as profecias elas falam acerca de fatos futuros, mas isso é uma visão parcial e até limitada do que é realmente a profecia. A profecia, pelo significado da palavra, é falar da parte de Deus, falar alguma mensagem que Deus enviou. Essa mensagem, meus irmãos, ela pode tanto apontar para um fato futuro, geral da humanidade, ou alguma coisa futura para você na sua vida, como ela também pode falar a respeito de alguma coisa no
no presente, né? Esse conceito de dizer que profecia é apenas algo do futuro, ele é muito superficial, né? Diria até que é algo assim secundário nas Escrituras, né? O profeta não é necessariamente um anunciador de coisas futuras, né? Aliás, nem todos os profetas da Bíblia eles previam o futuro. A maioria falava de coisas no presente, naquele momento, né? Deixa eu tomar mais uma aguinha. Então o termo profeta, ele significa alguém que fala da parte de Deus. Pode ser algo do futuro ou algo do presente. Agora, uma coisa é verdade. Sendo algo do futuro ou do presente, toda profecia ela requer um posicionamento do seu ouvinte no presente. O fato da profecia apontar para o futuro não quer dizer que eu vou esperar o futuro chegar para eu me posicionar em relação àquilo. Toda profecia, ainda que aponte para um fato do futuro, ela exige um posicionamento do presente. Um exemplo de um profeta que falava acerca do futuro, Daniel. Né? Daniel previu a queda do Império Babilônico. Né? Na verdade, ele interpretou o sonho que Deus havia dado para Nabucodonosor, mas ele deu aquela interpretação, eram acerca de coisas do futuro. Um exemplo de um profeta que fala no presente, Natã. Natã chegou para o rei Davi e falou, Davi, tem um homem aí no reino que ele tinha muitas ovelhas, mas ele cismou de ficar com a ovelha, de querer tomar a ovelha do seu vizinho. Não era um fato futuro, era presente. O que o Davi falou? Me diga quem é esse homem que eu vou botar ele na cadeia, vou mandar matar, né? E o que Natã fala? É você. Você é o que tem muitas ovelhinhas e está querendo a ovelha do outro. Estava se referindo ao adultério de Davi com Batseba, né? Então, uma coisa que é impressionante, meus irmãos, em relação aos profetas bíblicos, é o fato de que Deus não dava apenas a sua palavra. A profecia, quando Deus a dá, ele não manda uma cartinha, ele não manda apenas um texto para se falar. Ele pega o profeta, faz com que o profeta passe por alguma situação que lhe confira experiência e revelação para que ele possa falar no seu lugar de fala. E aí, uma vez que ele vivenciou determinada situação, aí ele é enviado a falar. Vocês querem ver um exemplo disso? Separei 3 profetas para que a gente possa estar vendo isso que eu estou dizendo e confirmando. Primeiramente, Isaías 20, profeta Isaías. Isaías capítulo 20. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Perceba, meus irmãos, uma coisa interessante nesse primeiro versículo. Há uma data. Que data é essa? No ano em que Tartã, enviado por Sargão. Então, há uma data, há um período específico. Há pessoas com endereço, há nomes, há figuras históricas concretas, não é nada subjetivo. Não é um negócio assim, eu sinto que tem alguém aqui nessa plateia que está passando por uma dificuldade. Ora, enquanto nós estamos aqui está cheio de gente com dificuldade, correto? Então, a profecia bíblica, ela tem data, ela é direta, nada subjetivo. Vamos lá, verso 2. Nesse mesmo tempo, que tempo? O ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou. Neste mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Isaías ficou nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas,
para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios a sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: vede, foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrarmos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Então o que nós temos aqui, meu irmão? Um profeta nu e descalço pregando por 3 anos. Agora você imagina uma situação dessa. Deus colocou Isaías para pregar nu e descalço. Que situação, né? Que homem... Imagina o que as pessoas pensavam. É um louco, uma pessoa insana, né? Mas o Senhor pega Isaías e ele coloca numa situação de exilado, numa situação de humilhado, numa situação de constrangido, e faz então ele passar por tudo isso. E enquanto ele está nessa condição, ele prega: Israel, vocês estão confiando nos etíopes, ao invés de confiar no nosso Senhor. É assim que o Senhor levará os etíopes cativos, nus e descalços, com as nádegas de fora. Isso acontecerá com vocês também, Israel, se vocês não se arrependerem e não se voltarem ao Senhor. Então Deus faz o profeta passar pela situação do humilhado, para então poder dizer ao povo, a partir de uma experiência, o que aconteceria, e então para que eles se arrependessem, né? É por isso que eu digo que Deus, ele não compartilha apenas a palavra, ele não dá apenas o texto. Fala isso. Não, ele faz você passar pela situação para daí falar com propriedade, né? É como se ele dissesse assim: Isaías, você entendeu? Você entendeu como é que é a humilhação de ficar nu e descalço, passando e todo mundo te vendo? Você entendeu? Entendi, Deus. Então agora você vai lá e fala. Mas você vai agora, depois dessa experiência, porque a gente aprende por pesquisa, por experiência e por revelação. Então aqui ele teve a experiência e a revelação. E aí ele segue. Segundo profeta, Jeremias, capítulo 13. Jeremias 13. Assim me disse o Senhor. Olha que coisa interessante. O que o Senhor tinha falado para Isaías? Vai. Mais uma vez, vai. Comissionado. Não é, eu acho que eu devo fazer. Não é uma iniciativa do profeta. Não é o profeta que começa o seu ministério. Não. Comissionado pelo Senhor. Vai. Compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tem sobre os lombos. Dispõe-te e vai ao Eufrates, o rio Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi junto ao Eufrates, aquela região que fica toda molhada na beira do rio. Coloquei no Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, diz-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, que escondesse ali. Eu fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera. E eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar... Ficou mudo? Acabou a bateria, então. Voltou? Assim eu fiz apegar aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não me deram ouvidos. Jeremias, vai lá no Shopping Catuaí e você compra um cinto, bem bonito, de linho, coisa linda, o mais bonito que tiver. Ô, Senhor, legal, gostei desse aqui, vou colocar. Não, você vai lá na beira do Tibagi
enterra no rio, bem na lama. E você deixa ali alguns dias. Daqui a alguns dias você volta, e aí você pega esse linho apodrecido, encardido, imprestável, e você amarra no seu cinto e você vai andar pela cidade, vai pregar, você vai fazer a sua vida com esse cinto podre. Mas como assim, Senhor? O que isso quer dizer? Esse cinto, ô Jeremias, são vocês que se apodreceram. E vocês estão amarrados na minha cintura, e eu tenho que desfilar pelo universo que eu criei, diante dos principados e potestades, diante inclusive de Satanás, e está todo mundo me vendo eu apegado com esse cinto podre. Você entendeu como é que eu me sinto, Jeremias? Entendi, Senhor. Então agora você vai e fala. Mas você vai falar a partir de uma experiência, porque você vai aprender por revelação e por experiência. A palavra profética não é uma palavra meramente aprendida por pesquisa. É uma palavra a partir de uma vivência. Todo mundo está me entendendo até agora? Oséias capítulo 1. Esse aqui é o pior. Oséias capítulo 1. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de... Olha lá, nome, data, fatos concretos, não é nada vago, não é uma revelação assim, é uma revelação que pode pegar em qualquer um. Aí você às vezes está carente, em algum sofrimento, você pensa, falou comigo. Às vezes não. Tem gente que faz isso. É a coisa mais fácil que tem, meus irmãos, é eu chegar aqui e começar a falar assim, Deus me revelou que tem uma chave na sua vida, mas é uma chave de um carro novo, a chave da cadeia, que chave é essa? É uma chave, uma revelação sem objetividade, sem clareza. As profecias do Senhor não são assim. Olha lá, dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Olha que descrição, é para você não se confundir mesmo, né? Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, o que o Senhor lhe disse? Qual que é a palavrinha? Vá, o vá de novo. Não existe revelação sem vá. Se você tem alguma revelação da parte do Senhor, pode saber que junto tem um vá. Não é revelação para você ficar na sua. E nem eu. Toda revelação da parte do Senhor, ela vem junto com um vá. Então, a cada um de nós aqui, vá. Ok? Quando então, verso 2, pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições. Para quê, Senhor, que eu vou pegar uma mulher de prostituições, Senhor? Para você amá-la. Agora ela será sua esposa. E você terá filhos com ela. Porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber mais um filho, e deu à luz uma filha, e disse o Senhor a Oséias, ponha o nome de desfavorecida, porque eu não mais tomarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. O nome da filha vou rejeitar você, é o nome da filha. Desfavorecida. Em algumas traduções traz o nome em hebraico. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, e nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Um dos filhos, Oséias, você vai receber, e o outro você vai rejeitar. Você imagina o coração de um pai. Disse o Senhor Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar,
que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes virá, vós sois filhos do Deus vivo. Oséias, vai lá na casa de prostituição e escolhe uma mulher. Para quê, Senhor? Eu vou pregar para ela? Não, você vai amá-la. E se você está familiarizado com o livro de Oséias, você vai se lembrar que essa mulher, Gomer, ela várias vezes ela abandona Oséias e volta para a prostituição. Não é alguém que Oséias tirou da vida de prostituição e ela se acertou na vida. Não. Toda hora ela vai lá e volta. E Oséias tem que ir de novo lá buscar e traz ela de volta. E daqui a pouco lá está ela. Não, é o porco que volta à lama, né? Oséias, essa mulher é meu povo. Você entendeu como eu me sinto? O meu povo me trai, o meu povo me abandona. O meu povo adora Baal. Eu trago para junto de mim, o meu povo me abandona e volta para a prostituição. E agora, Oséias, você entende como é que eu me sinto? Sendo traído, sendo abandonado? Você entende como é o coração de um pai, Oséias, em que vê seus filhos, no caso Judá, Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, um dando certo e o outro dando errado, e eu já estou a ponto de abandonar o que está dando errado. Você está entendendo? Abandone um filho e trate o outro com predileções. É isso que eu vou ter que fazer, Oséias. Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, Senhor. Você entendeu como é que eu me sinto, Oséias? Entendi, Senhor. Então agora, Oséias, vai. Vai e fala o que essas pessoas, esse povo de Israel, de Judá, está fazendo eu passar. Uma vez que você entendeu, eu não quero te dar apenas a minha palavra, Oséias. Você precisa saber como eu me sinto para que você possa falar ao povo de lugar de fala, com propriedade, a partir de uma experiência e de revelação. Você entendeu, Oséias? Você entendeu, Isaías? Você entendeu, Jeremias? Então agora vá, fale a eles como eu me sinto. Por que isso, meus irmãos? Porque Deus ele não compartilha apenas a sua palavra, Ele compartilha o seu coração, o que Ele sente. Ele faz com que o profeta rode na cabeça, naquela situação, que ele viva aquela situação, para daí ele ter a propriedade de ir e falar, né? O ofício profético, meu irmão, ele não é um ofício de triunfo, de luzes, de glamour, não. O profeta, ele não é um astro num palco de show. O profeta, ele passa por essas situações. Quando a profecia é palavra de Deus mesmo, ele passa pela situação do humilhado, do oprimido, do traído, para daí ele ter a experiência de levar. Quem é que quer ser profeta? Se prepare, porque vai passar por situações. O ofício do profeta não é ofício de glamour, não é ofício de sucesso. Está cheio de profetas modernos em que desdiz essas verdades que nós estamos falando. Não é difícil de fazer essa percepção, né? O profeta, de verdade, ele é levado para o fundo do coração de Deus, e lá no fundo ele sente a dor, tanto do Senhor como a dor daqueles que são o objeto da pregação. Faz com que Deus ele faz com que o profeta se coloque no lugar daquele povo que vai ouvir a profecia, para daí ele ir lá e falar, né? Isso é ser profeta. Deus ele não dá só a palavra, né? E é por isso, meus irmãos, é por isso que nós lemos lá em Hebreus 1, o primeiro texto, né, que Jesus ele é o maior de todos os profetas. Jesus ele é o profeta definitivo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de algumas coisas, de todas as coisas, né? Jesus ele falou lá dos altos céus em seu trono glorioso? Não. Como é que foi? Ele falou cá embaixo. Nascido de um ventre de mulher. Jesus ele se encarnou com toda a sua glória e todo o seu poder? De jeito nenhum. Ele se esvaziou. Foi cantado hoje no cântico ali, né? O Rei do Universo, né? Ele se esvaziou, tornando-se homem. Mas ele veio de repente como um rei rico, poderoso?
Não. Ele veio tornando-se, assumindo a forma de servo. E aí, em Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim, que haja em vós esse mesmo sentimento. Mas que sentimento, Paulo? Que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser como Deus, antes ele se esvaziou assumindo forma de servo. Se Jesus tivesse vindo aqui nessa terra, meus irmãos, como Donald Trump, ele já teria se rebaixado muito. Vocês concordam? Não, mas ele veio como nasceu na manjedoura, ele sofreu privações, ele sofreu perdas, ele perdeu pessoas queridas. Não há, meus irmãos, nada que eu e você tenhamos passado ou estejamos passando nesse momento que Jesus não tenha sofrido também. Ele foi experimentado em todas as coisas. Pode pensar qualquer coisa aí que você passa, a sua situação, né? Jesus, ele teve desânimo, ele teve medo, ele teve tristeza, ele teve ansiedade, privações, ele foi tentado de todas as maneiras. Ele perdeu pessoas queridas, ele presenciou a injustiça de um governo corrupto. Aí voltamos agora para Hebreus 4, 15 e 16. Pode colocar? O primeiro texto que nós lemos, certo? Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque antes foi ele tentado em todas. Em que você é tentado, meu irmão? Em que você é tentado? Em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Agora o verso 16, que é um dos versículos preferidos do Maurício Torres. Por isso, pelo fato de nós não termos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, por isso, acheguemo-nos, portanto, o portanto está dizendo isso, né? Confiadamente. Você pode confiar. Você não está falando com alguém que não experimentou. Não há lágrima sua que Jesus não tenha chorado primeiro. Ou o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Você teve grandes perdas na sua vida, meu irmão ou minha irmã? Nosso Pai entregou seu Filho para morrer. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Talvez, meus irmãos, você vê que coisa. Então, o sujeito, o profeta, ele passa por uma determinada situação, para daí ele ter uma palavra de experiência, de lugar de fala, para apresentar. Talvez, meu irmão, talvez, não é uma afirmação minha, tá? Mas talvez você e eu, talvez seja por isso que você esteja passando pela situação que você está passando aí, que está na sua cabeça. De repente é por isso, para que você possa ter uma experiência e que o Senhor vai trabalhar no seu coração, vai trazer quebrantamento, vai trazer experiência, para lá na frente você ser um instrumento para poder servir algum irmão. Maurício já contou algumas vezes, né, Maurício? Uma situações em que ele prega em muitos lugares e ele teve muitas experiências, né, na vida. O Maurício, 10 pregações por dia na cidade aí. E aí, quando ele vai falar de alguma coisa da qual ele teve experiência, meu irmão, você consegue tocar a pessoa naquilo em que você foi tocado, né? Então, Jesus, então, ele é o profeta definitivo, né? Ele foi um de nós, e sendo um de nós, e nos conhecendo totalmente, ele falou. Deus Pai disse a Jesus também assim, vá. Não disse? Vá. Então ele falou, e ele falou, meus irmãos, incomparavelmente. Jesus é aquele que é o portador das palavras da vida. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida, né? Disse Pedro, né? Então ele falou incomparavelmente palavras de vida, né? Para onde nós iremos? E ele não apenas falou, mas na cruz do Calvário,
Ele nos salvou e sofreu em seu corpo o castigo que deveria ser nosso. Olha Jesus se identificando, se colocando na situação que era para ser nossa. Jeremias falou para aquele pessoal, Isaías, que eles iam acabar ficando nus se não obedecessem, né? Então ele fica nu. Jesus ele passa pela morte, o castigo da cruz, que é o que todos nós merecíamos, para que nós não precisássemos passar. Meus irmãos, naquele dia da volta de Jesus Cristo, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele. E nós teremos corpos glorificados, corpos transformados. Os nossos corpos, outro dia eu estava com uma pedra no rim, já faz um tempo, né? Não vai ter mais. Né? O cabelo está ficando branco, não tem mais isso. O nosso corpo não será um corpo corruptível, caminhando para a morte. Todos teremos corpos perfeitos. No céu, todo mundo terá corpo perfeito, menos Jesus, meus irmãos. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus ele terá os cravos eternamente, para que você e eu possamos ter um corpo perfeito, ele manterá os cravos. Há uma profecia que diz que quando Jesus ele voltasse, se eu não me engano, é em Zacarias, né? As pessoas iriam ver a mão dele, eles iam perguntar assim, mas que feridas são essas em vossas mãos? É na volta dele. Ele falou assim, essas feridas são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Experiência. Passagem. Não é falar por falar, né? Ele foi como um de nós para que nós pudéssemos sermos um com ele eternamente. Na sua morte, na sua ressurreição, ele sofre o castigo que deveria ser meu e seu. Isso é empatia. Isso é se colocar no nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar até nas últimas consequências. Ele se colocou no nosso lugar em tudo que a gente passa e também naquilo que nós não vamos precisar passar. Porque ninguém aqui vai precisar passar pela morte de cruz para a expiação de seu próprio pecado. Amém? Vocês creem nisso? O que isso tem a ver conosco? O que isso tudo que eu falei tem a ver com a gente até agora? Né? Porque por nós sermos filhos de Deus, meus irmãos, nós temos a mente de Cristo. E Deus fala conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Né? Tem a ver, meus irmãos, que Deus ele quer falar comigo, com você, não apenas palavras genéricas. Existe essa palavra genérica, que é a proclamação da obra e da pessoa da obra de Jesus Cristo, que é uma palavra que serve para todo mundo. E é verdade, todo mundo que está aqui recebe. Mas Deus ele quer falar também com você, de dentro da sua situação. Falar ao seu coração, dar respostas às suas questões, trazer consolos às suas dores, encorajar você nas suas dificuldades, te corrigir, onde você tem sido falho, e eu também. Então, ele tem uma palavra, digamos assim, genérica, a obra da cruz. Mas ele também tem aquela palavra específica comigo, né? Como eu disse, meus irmãos, a coisa mais fácil do mundo é alguém chegar aqui e dizer assim, Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Você vai ser um negócio grande para você, né? Na sua quem? Qualquer um. Estou vendo que tem alguém aqui que tem um grande ministério. Por que não é um ministério pequenininho? Porque ministério pequenininho ninguém quer, meu irmão. Você quer um ministério grande. Então a pessoa vem com aquela profecia que em alguém vai pegar. Vocês concordam? Palavras assim, ao vento, em alguém vai pegar, né? O profeta de Deus, ele não é assim, meu irmão. Deus fala através dos profetas palavras que servem para todos, mas ele fala comigo e com você de maneira específica, com clareza. Ele não é um Deus de confusão. Ele não nos deixa na ignorância, né? A palavra geral é para todos, mas ele precisa falar comigo e com você nessa noite. De dentro da sua situação. Trazendo consolo, respostas, caminho, direção para a sua vida. Vocês creem nisso? Mas para isso, meus irmãos, ele usa pessoas. Havendo Deus falado muitas vezes pelos profetas, então ele usou profetas no passado, ele usou Jesus,
o próprio Deus encarnado, mas só que ele usa também pessoas. No caso, eu estou pregando aqui, mas ele usa pessoas durante a semana inteira. Pessoas que ele coloca na minha vida, na sua vida, trazendo alguma palavra, algum insight. Entendi, Senhor. Caiu a ficha. Agora sim, né? Então ele quer usar pessoas, mas são pessoas que tenham esse coração profético de ir ao nosso coração e sofrer a nossa dor, meus irmãos. O pregador John Stott, ele dizia o seguinte, presta atenção, que ninguém deveria falar de Deus a uma pessoa sem antes ter falado dessa pessoa para Deus. Vou repetir. Ninguém deveria, ou na versão lá ele fala assim, que ninguém estaria autorizado a falar de Deus a uma pessoa sem antes falar dessa pessoa para Deus. Ou seja, você vai pregar para alguém, ora pela pessoa. Se coloque no lugar dela, ande com ela, gaste tempo com ela. Não seja um profeta desses profetas que não tem compromisso. O profeta se coloca no lugar, ele anda junto, ele caminha junto, né? Quando alguém, meus irmãos, agora uma sugestão, quando alguém chegar para você e falar, isso acontece muito, comigo já aconteceu, de uns tempos para cá não acontece tanto, mas acontecia muito, assim, de chegar alguém e falar assim, Deus me deu uma palavra a seu respeito. Quem que já teve isso? Deus me deu uma palavra a seu respeito, né? Aí você diz o seguinte, ok, né? E quem sou eu? Como é que é o meu nome? A pessoa já vai, né? Falou de mim, mas não falou quem sou eu, não falou os meus problemas, né? Ele levou você, fez você se colocar no meu lugar antes de você vir falar isso aqui. Na maioria das vezes essas profecias, elas vêm colocando peso nas suas costas, falando coisas que você precisa fazer ou coisas que você precisa deixar. Geralmente não é uma palavra libertadora, uma palavra do evangelho. É um negócio assim, Deus falou algo para você, mas eu quem? Você foi lá no coração de Deus e você ouviu do Senhor a dor dele em relação ao que eu estou fazendo? Você se colocou no meu lugar, você experimentou as coisas que eu tenho experimentado? Olha no meu olho. Seja honesto. Ou você só está falando alguma coisa para me aprisionar? Em relação à palavra profética, meus irmãos, nós temos duas perspectivas. Nós temos então a perspectiva a respeito de quem recebe a profecia e a respeito daquele que é o profeta, ok? Então a profecia ela tem o profeta e tem o que recebe a profecia. Então eu gostaria de nos últimos minutos agora, nós fazemos algumas aplicações práticas. Eu sempre gosto de finalizar as pregações com aplicações práticas, que de alguma maneira nós possamos materializar o conteúdo que nós ouvimos, né? Então, primeiramente, da perspectiva de quem recebe a profecia. Se você recebe a profecia, presta atenção. Saiba que Deus, Ele quer falar com você. Qual pai que não fala com o filho? Né? Qual pai que não quer? Como é que Ele vai formar o caráter de Cristo em mim sem se relacionar comigo, sem falar comigo? Deus, Ele quer. Se a minha comunicação com Deus ela está defasada, o problema não está do lado de Deus, concorda? Será que é Deus que está sendo ineficiente na comunicação ou eu que estou bloqueando? O problema não está do lado dele, né? Então, saiba que Deus ele quer falar com isso, mas Ele usará pessoas. Mas preste atenção, meu irmão. Ele usará pouquíssimas pessoas. Por quê, Márcio? Porque, meus irmãos, são pouquíssimas as pessoas que entram no nosso coração, que sofrem com a gente as nossas dores, que se colocam na nossa situação. São queridos, são pouquíssimas as pessoas, eu não quero deixar você triste não, mas são pouquíssimas pessoas que oram por você. Já para eu pensar nisso? Tem algumas pessoas que oram por você, e você ora por algumas pessoas, né? Mas são poucas as pessoas que oram, que intercedem diariamente, que falam de você para Deus.
né? Então, essas pouquíssimas pessoas que entram na situação, que elas se colocam, que elas praticam a empatia com você, que ela anda com você a segunda milha, que ela chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, né? Essas pessoas, meus irmãos, elas são as pessoas, eu não quero engrandecer pessoas, mas por favor, entendam o que eu estou querendo dizer. Essas pessoas são as pessoas mais extraordinárias da face da terra. Alguém que ocupa o tempo dela orando por você, andando com você, gastando tempo, a energia dela com você, meu irmão, essas pessoas são as pessoas mais extraordinárias e maravilhosas que nós podemos ter do nosso lado. A Bíblia chama essas pessoas de quem o mundo não era digno. Olha que coisa. Aquelas pessoas que trouxeram uma obra em favor dos outros. Essas pessoas são as mais espetaculares. Você conhece alguém assim? Quem conhece, erga a mão. Você é assim? Se você é assim, erga a mão. Quando, meu irmão, você encontrar gente assim, que cuida de você, que ora com você, que liga para você, que manda um WhatsApp, lembrei de você, aquela questão, tal, escuta esse louvor. Né? Quando você encontrar alguém que faz isso, que tem esse coração para com você, ouça o que essa pessoa tem para dizer. Dê ouvidos a ela, não seja o sabe-tudo, o sabichão. Não queira você ensinar ela. Às vezes a pessoa vem nos trazer uma palavra, a gente que quer ensinar, né? A gente pega e já bloqueia ali o que a pessoa tem a nos dizer. Se é uma pessoa que ora, que se coloca no meu lugar, ouça, essa pessoa te ama. Esse é um anjo que Deus colocou na sua vida. Ouça essa pessoa. Segundo, parte-se do princípio de que filhos ouvem os pais, correto? O princípio, tem exceções, mas a exceção só confirma a regra, concordam? Então parte-se do princípio de que filhos ouvem os pais. Porque se uma coisa que um pai e uma mãe que anda com Deus faz, é orar incessantemente pelo seu filho. Verdade ou mentira? Quem aqui tem filho e ora pelos filhos? Todo dia? Então, partindo do princípio de que você é pai ou você é filho, né? E você ora constantemente diante de Deus em favor do seu filho, se você não leva o seu filho ou filha ao coração de Deus, se você não ora pelo seu filho, você não tem nada para dizer para ele além da sua opinião. Entenderam? Vou falar novamente. Se você quer encher seu filho de conselhos, de ordens, mas você não ora por ele, você não intercede por ele, você não ouve também ele, não se coloca no lugar dele, você não tem nada para dizer para ele além da sua opinião. Amém? Ore mais. Olhe pelo seu filho, interceda pelo seu filho. Interceda pelo seu filho, não canse, não descanse. Meu irmão, se o seu filho ele estiver longe do Senhor, se ele estiver longe do Senhor, nunca descanse enquanto você não encontrar no olhar do seu filho um amor pelo Senhor e pelas coisas dele. E que ele nunca encontre em você um olhar em que dá a impressão assim que, tanto faz eu estar no Senhor, não está. Para minha mãe e para o meu pai, não faz diferença. Nunca caia nisso. Não tenha um olhar indiferente em relação à espiritualidade dos seus filhos. Ore, interceda, anda com eles, cola neles. Não quer dizer ficar enchendo as paciências dele, falando, não. É orar, é dar o exemplo, dar testemunho, ser coerente, não é? Se você não ora pelo seu filho, ainda você se queixa de que seu filho não te ouve, é porque as suas palavras são vazias, elas não são palavras de Deus, que vão no fundo do coração. Ele ouve a sua palavra e ele está ouvindo só a mesma ladainha. Não resolve. Ore mais, interceda mais, seja exemplo. Fale menos e seja coerente com o seu filho. Amém? Terceiro, quem não sabe ouvir as pessoas, não vai saber ouvir a Deus. Né?
como é que nós podemos ouvir a Deus se nós sequer ouvimos as pessoas que nós vemos? Se é Deus que nós não... A Bíblia falava assim, a Bíblia diz assim que... Como é que você pode crer em Deus que não vê? Como é, Maurício? 1 João 4,20. Como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama a pessoa que você, o seu irmão que você vê, né? Vamos fazer assim uma paráfrase disso. Como é que eu posso ouvir a Deus se eu não ouço o meu irmão, se eu não ouço minha esposa, se eu não ouço o marido, se eu não ouço meus filhos? Não ouve. Não ouve. Você precisa ouvir as pessoas. Quem não sabe ouvir pessoas não vai saber ouvir a Deus, né? Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus se nem a voz dos nossos pais, das nossas esposas, maridos, irmãos e amigos mais chegados nós ouvimos? Aquelas pessoas especiais, aquelas pessoas extraordinárias que lembram de você. Se você não escuta, né? Agora uma palavra específica aos homens, tá? Você, homem, é o profeta da casa. Tudo bem. A palavra nos assegura, né? Que o homem ele é o profeta, rei e sacerdote do lar. Concordam? Tá? Mas, querido, como é que você poderá ser o profeta da sua casa se você não se coloca no lugar da sua mulher? Nós já acabamos de ver que o profeta é aquele que se coloca no lugar antes de falar. É aquele que tem, né, a empatia, o lugar de fala, para daí ele falar. Como é que você quer ser o profeta da sua casa, que é o que fala da parte de Deus, se você não se coloca no lugar da sua mulher? Se você não escuta o que ela tem a dizer, né? Se você não, né? Você acha, querido, que só porque você é o profeta, você acha que Deus não fala através da sua mulher? Então você acha que só fala através de você? Ô, meu irmão. O profeta é aquele que se coloca no lugar antes de falar. Se coloca no lugar da sua mulher, se coloca no lugar do seu filho, se coloca no lugar dos seus pais. Antes de falar, é muito fácil falar, meus irmãos. Palavras descomprometidas que qualquer um fala é muito fácil, meus irmãos, né? Então, como é que nós podemos ouvir? Se você não ouve ninguém, você ainda quer ser profeta? Profeta da sua casa, você não ouve ninguém, né? Como ouvir a Deus dessa maneira, né? Então, próximo ponto. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Mais uma vez eu repito. Se a minha vida e a sua vida espiritual ela está aquém daquilo que o Senhor tem para mim, o problema não está do lado de Deus, concorda? É eu que estou falho, eu que estou resistindo à palavra, eu que não tenho me posicionado, eu que tenho protelado muitas decisões, é eu que tenho fingido que não tenho, persistido, obstinado em algum determinado pecado, né? Então, quando você ouvir a voz do Senhor através da pessoa que Ele trouxer, você saberá, meu irmão. Você saberá. Quando você ouvir, não endureça seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, nós não estamos falando de salvação aqui, ok, meus irmãos? Estamos falando de alguma palavra específica a você. Ok? Então, e por último, na perspectiva de quem recebe a profecia, jogue fora os profetas aventureiros e descomprometidos. Joga fora, né? Escolha criteriosamente quem vai ser lábios de Deus para você. Escolha com muito critério. Essa pessoa ela é fiel às Escrituras. Essa pessoa ela se coloca, ela tem amor pelas pessoas. Olha que coisa. Né? Tem muitos mestres com a cabeça desse tamanho, mas não anda com ninguém. Não sofre as dores, não liga, não tem contato com você. Então, escolha muito bem quem vai ser lábios de Deus para você, né? Quando alguém estiver pregando ou falando diretamente a você, primeiramente você veja se o que ela está falando está na palavra. Confere se está na palavra, né? Ou se ela está falando coisas genéricas, né? E também se essa pessoa está realmente disposta a andar com você. Se ela está disposta a caminhar com você, a te pastorear, não é apenas o pastor que pastoreia. Né? Essa pessoa que é lábio de Deus, ela está disposta a andar com você, então esse é um aspecto importante. E agora, só duas aplicações da perspectiva de quem é o profeta. Ok? Então, se você é um profeta,
Não existe profetas, eu acho que eu não deixei isso claro, talvez, que não existem mais profetas como os profetas do Antigo Testamento, que eram um ofício profético. Nós não tem. João Batista foi o último e Jesus o definitivo, daquela maneira em que era como ofício. Mas todo aquele que fala a palavra de Deus, que traz uma mensagem de Deus, ele está falando da parte de Deus, ele está exercendo profecia, ofício profético, ok? Então, se você é um profeta, se você prega, se você fala de Deus para alguém, né? Fale apenas aquilo que o Senhor te ordenou falar. Não cai na cilada de querer impressionar, de querer complicar, de querer... Não. Fale aquilo que o Senhor ordenou falar, da maneira e no tempo dele. Né? Queridos, quanto menos traços da sua personalidade, melhor. Quanto menos aparecer sua opinião na hora que você estiver pregando sobre assuntos, melhor. A palavra, ela não é viva e eficaz? Você é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes? Você não é. Mas é a palavra. A palavra ela é viva, eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes. Então, que nós sejamos canos por onde essa palavra ela chega, com o mínimo possível dos traços da sua personalidade, com o mínimo possível das suas opiniões pessoais acerca de vários assuntos, tá? Falando aquilo que o Senhor mandou falar. E último, ore, meu irmão. Interceda. Acompanhe e ame essas pessoas que são alvos da profecia. Que são essas pessoas para quem você tem pregado. Se o Senhor colocou no seu coração, meu irmão, que você precisa andar com aquele irmãozinho, com aquela pessoa que está passando por aquela situação, você cola nele, apresenta o evangelho com palavras e com a sua própria vida. Demonstre. Ore, interceda, se gaste, queridos. Não existe ministério maior do que esse. Queridos, nós estamos no finalzinho dos tempos, meus irmãos. De uma certa maneira, podemos dizer que nós não temos mais nada para fazer aqui, queridos. Vocês entendem isso? Ou será que nós somos como a mulher de Ló, que o mundo já está pegando fogo e ela está lá agarrada com aquela situação, meus irmãos? A minha oração, meus irmãos, hoje, nessa noite, é para que o meu e o seu coração, a minha e a sua mente, ela não esteja mais tanto assim, borbulhando entre lutas, entre cobiças, entre objetivos, entre eu vou fazer isso, eu vou desconstruir aquele lugar, e vou fazer um maior, que nós possamos estar reduzindo os nossos interesses, meus irmãos, aquilo que são os interesses do Senhor, para que nós possamos andar no caminho que Ele preparou de antemão para que nós pudéssemos andar. E que nós possamos ser instrumentos de vida por onde essa palavra do Evangelho ela possa chegar de forma certeira nos corações, como um verdadeiro profeta, falando a partir de uma experiência, de uma revelação, não apenas a partir de informação. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso querido Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que é sempre rica, Pai, sempre poderosa. Não a minha palavra, Pai, não a nossa palavra, mas a Tua palavra, que ela é mais cortante, Pai. Te peço, Pai, que essa palavra ela venha a frutificar no meu coração, no coração dos meus irmãos amados que aqui estão. Ensina-nos, Pai, a ouvirmos as Tuas profecias pela boca dos Seus profetas, Pai. Ensina-nos a sermos profetas na vida das pessoas, a começar pelo nosso lar, Pai. Dá-nos um coração e um ouvido, Pai, atento para as necessidades das pessoas, Pai. Nós temos vivido muito somente para nós, meu Pai. Te peço por misericórdia, faz essa obra nessa igreja, Pai. Quantos irmãos aqui, quantas pessoas, Pai, sedentos da Tua palavra, do Teu Evangelho, meu Pai. Quantas pessoas que nós conhecemos, meu Pai. Cria, Pai, momentos específicos, propícios, meu Pai. Toca os nossos corações, revela a nós, Pai, momentos em que nós possamos pregar o Teu Evangelho, meu Pai. Os campos estão brancos, Pai. Nós precisamos que o Senhor envie, meu Pai, os trabalhadores para que possa fazer a colheita, meu Pai. Mas que sejam trabalhadores e profetas, Pai, segundo o Seu coração, que pregam a partir de uma experiência e não meramente palavras aprendidas, meu Pai, mas palavras de revelação e palavras de experiência, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que veio aqui e viveu tudo antes de nós, Pai.
sofreu todas as perseguições, as tentações, e por isso intercede por nós, Pai. Em nome desse santo Jesus que nós louvamos e agradecemos. Amém.